abençoados. Amados irmãos, em determinado momento desta mensagem preciosa do nosso santo irmão Aldo, que nosso conselho publicou, e por diversas vezes o santo irmão Aldo, ele falou sobre este assunto, nascimento de Jesus, sobre o cântico dos anjos, naquele dia tão especial. E este fato é muito importante para refletirmos sobre a grandeza deste acontecimento e aprendermos com ele. Através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, Jesus mostrou à igreja que ele nasceu nos primeiros minutos da madrugada do dia 25 de dezembro. E notem que São Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 8 em diante, ele fala o seguinte sobre o cântico dos anjos, nesta madrugada em que Jesus nasceu, do dia 25 de dezembro. Haviam próximo ali a Belém, onde Jesus nasceu, pastores cuidando de ovelhas no campo. E, em determinado momento, um anjo do Senhor apareceu àqueles pastores. E junto com aquele anjo, uma grande luz iluminou aquele local onde os pastores estavam. E aqueles pastores, admirados e até um tanto assustados com aquela visão, com aquele acontecimento tão importante, mas nunca visto por eles. Então o anjo falou: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. E após o anjo falar estas coisas aos pastores que estavam ali cuidando de suas ovelhas, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, apareceu junto com aquele anjo que deu a notícia e cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E os pastores foram até Belém, encontraram nossa mãe Maria Santíssima, São José e o menino Jesus. Contaram, escreve São Lucas, que contaram este fato a Maria Santíssima, a São José. Inclusive Maria Santíssima ficou refletindo, guardando em seu coração todas essas maravilhas. E diante disso, amados, surge uma pergunta: quem eram os pastores de Belém? Aqueles homens que tiveram o privilégio, a oportunidade de serem agraciados por uma notícia, uma visão tão bela, na noite, na madrugada em que Jesus nasceu, 25 de dezembro. Bem antes, no primeiro livro, em Gênesis, capítulo 31, versículo 38, Jacó, que era pastor de ovelhas, trabalhou como pastor de ovelhas, ele descreve um pouquinho desse trabalho árduo, dizendo: a minha vida era assim, de dia o calor me castigava, de noite morria de frio,
E quantas noites eu passei sem dormir naquele ofício, naquele trabalho de cuidar de ovelhas. Porque o nome é bonito, pastor de ovelhas. Mas quando a gente pensa no trabalho em si, não é fácil. É um trabalho árduo. E notem, com essa descrição sobre o trabalho de pastor de ovelhas, podemos imaginar aquela profissão simples daqueles homens, sem grande destaque na sociedade, pessoas muito humildes, mas que tiveram o privilégio de poderem ser agraciadas por anjos cantando e anunciando o nascimento de Jesus. E quando olhamos com detalhes a história, são diversos pontos que cercam a história do nascimento de Jesus, e não só a história do nascimento de Jesus, mas a vida, a passagem dele por cerca de 33 anos nesta terra. Nós notamos que Jesus, ele veio mostrando que Deus, a grandeza do Pai, acontece. As coisas do nosso Pai estão na simplicidade e na humildade. É um ponto para a gente pensar. Tanto é verdade que já adulto, Jesus realizando seu ministério, pregando o Evangelho, ele, em determinado momento, disse o seguinte, e o amado apóstolo São Mateus, capítulo 11, do seu Evangelho, versículo 25 em diante, registrou: eu, palavras de Jesus Cristo, te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios. Fala ele dos ensinos do Evangelho que ele estava mostrando às pessoas. Ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Logo, amados, é importante nós, pensando no Natal de Jesus, em resumo, entendermos que a história, a vida de Jesus, o ministério dele, aconteceu e acontece para o simples e humilde de coração. Por quê? Simples e humilde de coração, de espírito. Porque às vezes a gente olha simples e humilde, alguns entendem como andar maltrapilho de qualquer jeito. Não é isso. E o santo irmão Aldo mostrou essas coisas para a gente, para a igreja, a Santa Avó Rosa, que a simplicidade e a humildade estão no coração. Por quê? Tem pessoas que são pobres financeiramente falando, mas comem sardinha e querem cheirar caviar. São pobres financeiramente falando, mas cheias de orgulho, coração duro. Pessoas que não têm onde cair morto, mas querem viver de aparências. De aparências. Então, não é um espírito simples e humilde. Não. Como também tem pessoas ricas que se acham deuses, pisam nos outros, tratam os outros, humilham, como se fossem qualquer pessoas. E quando Jesus ensina, mostra através do seu Natal, que ele veio para o simples e humilde, ele fala justamente sobre o que a gente tem dentro, a nossa alma. Agora, cabe a nós, nesta noite, começarmos a mexer um pouco com o nosso espírito, com a nossa vida. De que forma? Eu estou sendo humilde e simples de coração? O senhor internauta, senhora, estão sendo simples e humilde de coração?
Às vezes o irmão recebe um cargo na igreja, obreiro, diaconisa. Alguns acabam achando que manda no pedaço, pisa nos outros. Outro, quando estava doente, necessitando, cumprimenta o irmão, cumprimenta a irmã, faz amizade no Facebook. Aí, passou aquela crise, nem conhece, nem cumprimenta. Outros não tinham onde cair morto. Quantas vezes o santo irmão Aldo levantou a pessoa? Levantou a família, ajudou, abençoou, inclusive na parte material. Aí a pessoa cresceu. E de repente, já não precisa mais do santo irmão Aldo, já não precisa mais da igreja, já não serve mais a igreja. Já não tem importância a obra. E até acaba fazendo comentários, judiando do ministério do santo irmão Aldo e da igreja. Há aqueles que, enquanto tinham pouco conhecimento musical, aquela dó, ré, mi, o tocar por ouvido, estava no coral, participava, se envolvia, ajudava, louvava. Aí começou, não que a gente não tem que buscar conhecimento, não, temos que estudar, temos que melhorar. O santo irmão Aldo sempre ensinou e incentivou a igreja. Mas, de repente, eu conheço tanto música que eu não toco na igreja. Não, desafinado, que isso, trabalho. E às vezes, dons que a Santa Avó, o santo irmão Aldo que ajudou o irmão, a irmã chegar onde chegou. Chegar onde chegou. E de repente a gente chega onde chegou e aí vem o problema do coração simples e humilde. Há aqueles que, enquanto estavam vindo a pé para a igreja, ônibus, trem, viam todas as reuniões, chegavam bem cedo, aí a situação melhorou. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo ajudou, conseguiu comprar um carro, 2, 3, aí já não quer vir mais. Aí, em vez de vir para a igreja, cada final de semana é um passeio. Não que a gente não tem que passear, não que a gente não tem que viajar, não, mas cada final de semana já não dá para ir mais na igreja. Minha agenda é cheia. Então, o carro que poderia ajudar para vir na igreja, eu vou para... Viajo o Brasil inteiro, mas não dá para ir na igreja, falta tempo. Como aqueles que ganhavam o salário mínimo, estavam presentes, davam o seu dízimo. Agora, empresário, a conta está gorda e não dá mais, não contribui. Não. Eu me desenvolvi, estudei bastante, cresci e percebo que não é assim que funciona, não é desta forma. E acaba deixando de fazer a sua parte. Bem como aqueles, e aí é um ponto para a gente refletir bastante, que colocam o seu trabalho e os seus estudos em primeiro lugar na vida, depois a igreja. Volto a dizer, não que a gente tem que estudar, a gente tem que crescer profissionalmente, a gente tem que buscar melhor emprego. Se eu posso ter 1, 2 carros, de forma lícita, honrada, 2 casas, 3, uma fazenda. Não é. O problema não é esse. O problema é eu deixar o meu coração, deixar que as coisas da terra corrompam o meu coração, de forma que a igreja depois.
É aqui, depois o meu ministério, depois a igreja em segundo plano, terceiro, quarto, quinto. Lembrando que o primeiro mandamento qual é? Amarás teu Deus. Em primeiro lugar, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Por fim, irmãos, para a gente concluir, outros que têm vasto conhecimento intelectual. Parabéns. Ótimo. É isso aí. Tem uma boa condição financeira. Só que ficam na igreja e o braço cruzado. Só observando. Só olhando, só estou observando. Tem um baita do conhecimento, aliás, não só observa não, fica jogando pedra. Olha esse pastor, olha esse desafinado, olha esse coro, olha irmão. E tem um baita de um potencial, mas não coloca em prática. O que é isso? É um coração simples? É um coração humilde? Não é. Porque, amados, um coração simples e humilde, nós estamos e ficamos submissos à vontade do reino dos céus. Nós colocamos a doutrina, a disciplina da igreja, os ensinos de Jesus na nossa vida. O que Jesus quer de mim? Então eu vou e faço. Eu faço com amor, em primeiro lugar, e é isto, amados irmãos, que o Pai, que Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo precisa, porque se nós todos temos um coração simples e humilde, a gente não fica brigando, a gente não vive desunido, a gente não trai um ao outro, mas nós vivemos de acordo com o Evangelho, nós recebemos as lições que os nossos santos nos deram e colocamos em prática, porque nós somos simples e humildes de coração. Por fim, fica uma palavra para a gente refletir, antes, olhem que interessante, antes de Jesus vir, mais de 500 anos antes, profeta Isaías, que profetizou, falou a respeito da vinda do Messias. No livro dele, profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2, olhem uma palavra de Deus, muito antes de Jesus vir, e que encaixa perfeitamente na mensagem de Natal. Vejam, os meus olhos, palavras de Deus, Isaías, capítulo 66, versículo 2. Os meus olhos estão voltados para o pobre e para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra. Para aquele que olha para a sã doutrina e tem reverência. Para aquele que olha para os conselhos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e tem grande respeito e faz de tudo para colocar em prática. Portanto, amados irmãos e irmãs, que nesta noite possamos logo mais ir para as nossas casas pensando sobre isso. O meu espírito é simples e humilde? Amém.
cada mês, a cada ano, aqui unidos estaremos, louvando o reino dos céus, cantando belos hinos, salvando com a nossa voz, ajudando o irmão Aldo, nosso profeta glorioso. Toda virtude que irradia do primaz santifica nossa alma, nos dá forças para cantarmos sem orgulho e sem ressentimentos. Nossa voz também ungida, salvaremos milhões e milhões. Sejamos santos, mais unidos, alegremo-nos com a felicidade do irmão. Nossa voz também ungida, inspirada pelo céu, propagaremos esta palavra, que é vida e salvação. Sagradas melodias ao mundo sofredor, anunciando a famosa, o Santo Consolador. Para sermos amigos de Jesus, nosso divino mestre, temos que amar o próximo, promover a paz do nosso irmão, ajudando o irmão Aldo a salvar os contritos de coração. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Nossa voz também ungida, inspirada pelo céu, vamos cantar para o mundo inteiro nos ouvir na hora milagrosa, na rádio e na internet, ajudando o irmão Aldo, nosso profeta poderoso, realizar os planos de Deus, Espírito Santo Consolador.
Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão especial na Tua casa, pela presença dos Teus santos e anjos, pela graça do Teu Divino Espírito, pelas bênçãos de Jesus Cristo, da Mãe Virgem Maria, da nossa Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Agora eu peço à Senhora Santa Vó Rosa, Senhora Virgem Maria, que abençoe as pessoas que estão com seus nomes sobre o altar, ajudando cada uma dessas vidas a encontrarem a solução para os seus problemas, na saúde do corpo, na família, problema material, estão desempregados ou passando grande dificuldade. Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, ajude para que todos possam vencer. E se houver entre esses irmãos alguém que está chegando no fim da carreira aqui na terra, que a senhora possa preparar este espírito para herdar o seu lugar nos céus e confortar a família. Irmãs, irmãos, crianças, jovens, queridos visitantes, irmãos de mais idade, amados internautas, com muita fé em nosso espírito, vamos receber neste momento a unção preciosa do Espírito do Pai, a graça e a bênção do nosso Deus e Criador. Recebamos o perdão para os nossos pecados de Jesus Cristo. Vamos receber neste momento o alento, o conforto, a alegria de Maria Santíssima, a esperança dela. Recebamos, amados, o conforto, a coragem da Santa Vó Rosa, o alívio para as nossas dores, e do nosso Santo Irmão Aldo, que está aqui, presente, com outros apóstolos e profetas. Vamos receber do Santo Irmão Aldo. Você que está nos visitando, tem esta fé, poderá receber também. Vamos receber dele um abraço repleto de força, de paz, de felicidade e da certeza que, apesar da luta, a vitória com Deus é certa. Amém.